Por favor, se você pudesse, coloque de pé, mais uma vez. Vamos ler esse texto, só o verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Vamos repetir. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito e amado, rogamos pela direção do teu Espírito neste momento. Ó Deus, para que a tua palavra seja ministrada na essência. Para isso, ó Deus, precisamos, ó Deus, da tua presença, da direção. E que o Senhor, Deus, tome cada coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo, trazendo entendimento. E, ó Deus, ao sairmos daqui, possamos sair aprendendo um pouco mais e vivendo a tua palavra em nome de Jesus. Repreenda, ó Deus, em nome de Jesus, toda ação contrária ao Senhor. Fala ao coração do teu povo, ministra ao coração de cada um, e em nome de Jesus nós te pedimos, seja o Senhor glorificado. Em nome de Jesus, oramos com gratidão. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Pode sentar, por favor. Graças a Deus, o profeta Abacuque traz esse texto ao coração da igreja. E, queridos, aí ele está pedindo o quê? Está falando de avivamento. Trazer um avivamento no meio do povo. Ouvi a tua palavra, ele diz, e temi. E aí ele pede para que a obra, para que a igreja seja avivada. E o que a igreja tem precisado nos últimos dias, ou nos dias atuais, é um avivamento. A igreja, nós precisamos não só estar na igreja, mas nós precisamos ser igreja. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque sem a presença do Espírito Santo, nos tornamos um amontoado de gente, nos tornamos um amontoado de pessoas, uma multidão sem referência, sem direção, e multidão, irmão, multidão é lugar de gente perdida. Multidão, quando a gente está perdido no meio de multidão, a gente não tem referência, a gente não tem valor, a gente não sabe para onde vai. Então é importante, é necessário, nesses últimos dias, que Deus traga um avivamento no meio da sua igreja. Nós precisamos desse avivamento. Nada, querido, substitui a presença de Deus. Absolutamente nada. Belos sermões, faz bem claro aos ouvidos, belas músicas, também de igual forma faz bem, mas a palavra, sem a presença do Espírito Santo, ela não surte o efeito de transformação na vida do crente. A palavra de Deus, sem a unção, sem a presença do Espírito Santo, ela não é uma palavra revelada. A palavra do Senhor nos ensina em Provérbios, no capítulo, acho que 29, diz que a palavra, onde não há revelação, o povo se corrompe. Ou seja, onde não há palavra revelada, não há transformação de vida. E o homem, por ser naturalmente inclinado para o mal, obviamente que se não há revelação de Deus, haverá corrupção, porque não há transformação. A música, se ela não houver a presença do Espírito Santo, ela não é uma adoração. É a presença do Espírito Santo que torna uma bela música, que torna às vezes uma música não tão bela, numa adoração verdadeira. Então nós precisamos da presença do Espírito Santo. Você precisa, a igreja nesses últimos dias clama, precisamos, querido, de um avivamento, porque a comunhão também com os irmãos é importante, mas é a presença do Espírito Santo que nos transforma em verdadeira família de Deus. A comunhão com os irmãos é muito importante, mas é a presença do Espírito Santo que nos transforma
e verdadeira família de Deus. Do contrário, é apenas relacionamento vazio, relacionamento sem valor, relacionamento para um amontoado, vamos dizer assim, um ajuntamento de pessoas para outros fins, mas não para realmente celebrar a presença de Deus. E quando, queridos, que nós precisamos, e por que nós precisamos de um avivamento? Nós precisamos de um avivamento para que a palha seja queimada, para que o orgulho seja removido, para que as indiferenças sejam tiradas, para matar a hipocrisia, para aguçar a fé e para levantar o altar caído. Precisamos de um avivamento. E por que nós precisamos de um avivamento? Nós precisamos de um avivamento porque nós precisamos mudar a estrutura mundana. Nós precisamos, a igreja é um organismo vivo que está em transformação, que não é algo parado, mas está sempre em movimento. A igreja de Deus, naturalmente, ela cresce e há um impedimento. E esse único impedimento é o homem que poderá fazer. E Deus não permite tal coisa. Deus, Ele quer uma igreja avivada. Deus quer uma igreja cheia da tua presença. Deus quer uma igreja transformada. E quando é, queridos, que nós notamos que precisamos de um avivamento? Quando é que nós podemos perceber essas coisas? Vou citar algumas aqui para que nós venhamos a meditar um pouco. Precisamos correr um pouco, que hoje é Santa Ceia. Primeira coisa é quando é mais fácil ficar em casa do que ir aos cultos. Nós precisamos de um avivamento quando se torna, ou quando é mais fácil a gente ficar em casa ao invés de irmos ouvirmos aos cultos. A palavra do Senhor diz no Salmo 122, no verso 1, que o salmista se alegrou quando falou para ele, vamos à casa do Senhor. E é engraçado esse salmo, é quando eles estavam lá no deserto, caminhando lá no deserto esqueci o nome do deserto, daqui a pouco eu falo para você, mas eles retornavam do cativeiro de 70 anos, e aí havia sido reconstruído o templo, e eles ansiavam pela presença de Deus. Eles caminhavam com alegria, andavam muito para chegar ao templo de Salomão, para poder adorar esse Deus. E ele então declara, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria precisa estar presente no nosso coração. Quando não tem mais essa alegria, quando a gente começa a se manifestar aquela preguiça, e trocar a casa de Deus, o culto ao Senhor, por outras coisas, é importante aí, queridos, um avivamento. Precisa de um avivamento, precisa de algo para que as coisas mudem. O 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz que nenhum soldado se embaraça com o negócio dessa vida. A fim do quê? A fim de agradar aquele que o alistou. Para quê, queridos? Na sua Bíblia está escrito que para a guerra. Ou seja, todo soldado de Deus, quando alistado, ele vai para uma guerra. E sem a presença do Espírito Santo é impossível vencermos. E nós precisamos entender algumas coisas. Quando nós não temos mais esse desejo, quando nós não temos mais o interesse de estarmos na casa de Deus, precisamos, é uma característica, ou seja, é um sinal de que nós estamos precisando de um avivamento. A inércia, podemos dizer assim, é o sintoma de que o cristão está precisando de um mover do Espírito Santo. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite e você não tem mais esse desejo de ir à casa de Deus, ou vir à casa do Senhor. É o momento de você buscar um avivamento. É um momento de você querer esse avivamento. Outra coisa, querido, quando é mais fácil ficar nas redes sociais. Quando que nós precisamos ficar? Quando nós precisamos de um avivamento? Quando a gente percebe que é mais fácil ficar nas redes sociais do que ouvir a pregação. O salmista diz lá no primeiro salmo,
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. Há uma inversão. Às vezes, a nossa alegria, talvez a sua alegria, tenha estado mais em outras coisas, perdendo tempo no Facebook, numa outra rede social qualquer, no Instagram, do que vir ou ir aos cultos. Se você, querido, tem passado por uma situação como essa, alguma coisa está errada na nossa vida. O crente cheio do Espírito Santo, uma igreja avivada, ela tem prazer, ela busca, ela anseia por um desejo de estar na casa de Deus. O salmista declara que é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 anos nas tendas da iniquidade. Nós precisamos nos alegrar. Talvez você não tenha mais aquele desejo, aquela alegria, e talvez você nem percebendo está. Você está estagnado. Talvez você não tenha lido mais Bíblia. Você não tem mais orado, jejuado. Talvez você não tenha mais buscado como deveria. Você perdeu a essência do primeiro amor, quando ali Jesus escreve para a carta de Éfeso ali, olha, tenho contra ti que deixasses o primeiro amor. Faz um monte de elogio, mas tem essa observação. Então eu quero fazer, querido, nessa noite, para você essa observação. Talvez você tenha sido assim um obreiro espetacular, talvez você tenha sido um profissional excelente, talvez você tenha sido exemplo em outras áreas, mas na tua relação com Deus, você tem se esfriado. Você não tem tido mais prazer, você tem preferido estar em outro lugar, você tem estado mais nas redes sociais, quando você deveria estar lendo Bíblia, quando você deveria estar vendo algumas coisas. E aí, querido, você vai morrer. Se não morreu, morto não tem apetite, morto não tem sentimento, morto é gelado, morto não adianta oferecer comida atrativa, porque morto não tem gosto, não tem desejo. Você já viu morto ter desejo? Nós morremos com Cristo, querido. A nossa vontade é de Cristo, não vivo mais eu, o apóstolo Paulo fala, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Então nós não temos mais desejo, nós não temos mais gosto, nós não temos mais gostar, nós não gostamos mais de outras coisas, a não ser aquilo que Cristo gosta de nós, ou por nós, ou melhor. Então nós precisamos, às vezes, rever os nossos conceitos. Como que anda a sua vida espiritual? Como que anda a sua devocional com Deus? Como que anda o seu tempo de oração? Como que anda a sua vida na qual você destina, se é que você tem destinado algum tempo para Deus? Talvez você está perdendo muito tempo com rede social, com Facebook. Às vezes eu dou uma passada lá no Facebook, todos os dias eu olho, para observar algumas coisas. E eu vejo, é impressionante, todos os dias, sempre umas mesmas pessoas estão lá. Pode prestar atenção, quando você estiver lá na rede social, que eu entro e saio rapidinho. É para bisbilhotar você mesmo, viu? É tática. Então, fica atento, porque é para isso mesmo. Eu vejo que vocês escrevem. Eu não curto, viu? Esse negócio de curtir, eu não curto curtir. Tá? Mas eu vejo. De vez em quando eu ponho lá algo. Por exemplo, hoje eu vi um casal. Aí eu entrei lá, um casal, e eu escrevi só love. Só love. Né? Depois vocês olham lá que vocês vão ver quem que é. Não vou entregar aqui não. Tá bom? Então, queridos, tome cuidado, hein? O que vocês fazem, o que vocês escrevem na rede social aí. Mas é melhor a gente estar ouvindo, assistindo a pregação, porque é o alimento que nos sustenta, é o alimento que nos traz vida, é o alimento que nos faz caminhar. À medida que a gente vai progredindo no nosso relacionamento com Deus, nós vamos crescendo na graça, nós vamos crescendo no conhecimento e precisamos dessa relação. Quando é mais fácil dormir do que ouvir a pregação? Quando é que nós precisamos de um avivamento? Quando é mais fácil dormir, querido, do que ouvir a pregação. Vou falar para você,
que vontade que eu estava de ficar dormindo hoje. Mas eu resisti bravamente. E eu vim para o culto, porque o culto eu preciso oferecer a Deus. Eu preciso ofertar o meu culto ao Senhor. E eu preciso ofertar ao Senhor um culto com qualidade. Um culto que realmente Deus venha receber e receber com alegria, querido. Efésios capítulo 5, no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te ressuscitará. Crentes sonolentos ficam desatentos. Crentes dorminhocos não ficam atentos às oportunidades da vida. Tem alguns exemplos na Bíblia de crentes que dormiram. E crente que dorme, irmão, não é bom não. Crente que dorme no culto, pior ainda. Sabe o que aconteceu com Eutico, quando Paulo pregava? Ele caiu da janela. Verdade, está lá, irmão. Está lá. Caiu da janela, eu tenho o endereço aqui. Tá? Caiu da janela, morreu. E por sorte, querido, por sorte, está lá em Atos, no capítulo 20, de 1 a 12. Por sorte, Paulo estava lá, que era o pregador, os irmãos o levantaram já morto, e aí Jesus o ressuscitou. Então, cuidado com dormir, cuidado com esse negócio de dormir. Quer ver? Vou citar alguns aqui. Sansão dormiu e foi traído por Dalila. Foi entregue aos filisteus, e aí os olhos deles foram vazados, porque dormiu. Se apegou, dormiu, foi dominado, foi amarrado e teve os seus olhos vazados. A Sulamita dormiu e acabou perdendo o homem amado. Após despertar e fazer charme, ela finalmente foi até a porta para abrir, mas não encontrou ninguém. Você pode ver em Cantares, no capítulo 5, verso de 2 a 6. Juízes de 4, de 17 a 24, tem a história de Sísera, que foi morto pela mulher de Éber, que era o queneu. Enquanto o general cananeu dormia de forma profunda, fatigado pela batalha e pela fuga, Jael veio de mansinho e tirou-lhe a vida, tocando uma estaca no seu coração, atravessando uma estaca no seu coração. Dormia. Eutico, como eu disse, dormiu no meio da pregação. Ben-Hadad dormiu e foi morto na cama, pelo próprio ajudante Azael, que o asfixiou com um cobertor molhado, tornando o rei da Síria em seu lugar. Está lá em 2 Reis, capítulo 8, de 7 a 15. Isbosete dormiu e foi assassinado por 2 dos seus empregados. Recabe e Haná cortaram-lhe a cabeça enquanto lhe tiravam um cochilo depois do almoço. Então, cuidado com esse negócio de tirar cochilo depois do almoço, hein? Cortaram a cabeça do cara, irmão. Cuidado com esse negócio de dormir depois do almoço, tá bom? 2 Samuel 4, 1 a 12. Jonas, você conhece a história? Dormiu, querido. Jonas dormiu. Aí, quando ele acordou, ele já estava dentro da barriga de um peixe grande. Então, cuidado que você gosta de dormir aí. E, por fim, as 10 virgens dormiram e suas lâmpadas apagaram. 5 delas eram imprudentes e não tinham óleo de reserva. Enquanto foram buscar, o noivo chegou, chamou para as bodas, fechou a porta, e quando elas voltaram, perdeu de entrar para as bodas do cordeiro. São alguns exemplos de que não vale a pena dormir, de que não vale a pena, querido, ficar disperso. Quando você estiver se sentindo assim, você precisa de um avivamento. Quando você estiver dormindo no culto, quando você estiver usando
Facebook, aliás, eu vou pôr um bloqueador aqui também, não está ligado. Então, você ainda, se você quiser, você fica esperto, se você for usar o Facebook aí. Mas nós vamos pôr um bloqueador de celular aqui, para bloquear na hora da palavra, tá bom? Não só na hora da palavra. Enfim, querido, nós precisamos tomar um certo cuidado. Quando é também que nós precisamos de um avivamento? Quando é mais fácil pecar do que se santificar. Josué, capítulo 3, verso 5, Josué ele diz, olha, santificai-vos hoje, ou melhor, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará a maravilha no meio de vós. Ou seja, o momento da santificação é hoje. Não há maravilhas de Deus em nossa vida sem a santificação. A santificação, ela precede a bênção. Então nós precisamos, querido, nos santificar, porque onde não há santidade, não existe bênção. Onde não há vida com Deus, não existe coisas maravilhosas de Deus para nós. Então nós precisamos nos santificar. Nós precisamos de um avivamento. Quando é mais fácil pecar do que santificar? E outra coisa, querido, que nós precisamos ficar atento da necessidade de um avivamento, é quando é mais fácil criticar do que estender as mãos para ajudar. E aqui eu quero eu quero pôr um tempo maior nesse tópico aqui. Quando é que nós precisamos de um avivamento? Quando é mais fácil criticar do que estender as mãos para ajudar. E crítico de plantão é o que mais existe. Quem não trabalha, querido, geralmente dá trabalho. Não trabalha, dá trabalho. Às vezes a gente fica observando algumas coisas, e se você for um observador, você vai ver isso. E são, queridos, os que mais criticam. São os que mais criticam. Pastor não me visitou. Aqui eu vou fazer uma autodefesa, tá bom? Não, eu vou fazer a autodefesa do pastor Sérgio. Pastor Sérgio não o visitou. Deixa eu perguntar para você. Quantas vezes você visitou o pastor Sérgio, a família do pastor Sérgio esse ano? Quantas vezes, está falando, pastor, está falando, quantas vezes você visitou o pastor Sérgio? Quantas vezes você visitou alguém? Quantas? Essa semana eu fiz uma visita, e a pessoa não me falou nada, mas eu sei que ele disse que eu não o havia ainda visitado. Quer dizer, você precisa ficar aí, você precisa se justificar. O pastor não fez isso, o pastor não fez aquilo. Deixa eu dizer algo para vocês. Deixa eu tomar uma água aqui primeiro. Copinho bonito. Em abril, eu perdi uma irmã. Dia 28 de abril, eu perdi a minha irmã. Minha irmã querida. 22 dias depois, eu perdi o marido dela, o viúvo dela. Aí fui enterrar o meu cunhado. Isso foi em maio. 28 de abril, em maio, 22 dias depois, eu sepultei o meu cunhado. Em junho, no final de junho, acho que no comecinho de julho, eu enterrei o outro irmão. Assim, no período de 2 meses, eu enterrei 2 pessoas da minha família, mais o meu cunhado. E aí, eu recebi 2 pessoas no cemitério. Um foi o Fernando Brites, não sei se ele está aqui, acho que não está aqui. O outro foi o Douglas está aqui. Essas 2 únicas pessoas me deram um abraço lá no cemitério. E nem por isso eu saí por aí criticando alguém. Recebi um telefonema do Júnior, e
eu não quero ser aqui injusto, mas não acredito que tenha recebido outros. Ah, pastor, mas eu não sabia. Eu coloquei na rede social. Nesse momento eu uso a rede social, eu uso o Facebook. E aí eu fui. Nem por isso eu fiquei reclamando por aí, ninguém foi visitar, e ninguém fez isso, ninguém fez aquilo. Mas por que eu estou falando isso, querido? Porque às vezes nós precisamos ficar atentos, nós precisamos tomar cuidado com as críticas. E levanta-se uma rede de fofoca, uma rede de intriga dentro das igrejas, que é uma característica de pessoas, de uma igreja que não tem o Espírito Santo. E a igreja somos nós. Então, quando é que nós precisamos de um avivamento? Quando é mais fácil criticar do que ajudar alguém. Será que nós temos nos posicionado como discípulo de Cristo? Em nosso lugar, o que faria Jesus? E às vezes nós ficamos criticando isso, criticando aquilo. Semana passada, nós tivemos aqui na inauguração do templo, mais ou menos 388 adultos e mais 56 crianças, acho que foi isso, né, Wilson? E aí, é impressionante, eu fiquei sabendo de pessoas que ficam observando outras coisas. Enquanto a gente tem vidas, com 400, quase 500 vidas aqui, a palavra sendo ministrada, e às vezes você ouve alguns negócios que, gente, o que nós estamos fazendo? Então é o momento de nós buscarmos a Deus. Deus tem falado ao meu coração que Ele vai trazer um avivamento a essa igreja. Mas esse mesmo Deus tem dito que Ele vai remover as palhas. Porque Ele precisa remover, querido, aquilo que atrapalha. E se você estiver disposto, Deus vai avivar a obra dEle em você. Você quer ser avivado, querido? Quer ser avivado? Amém, eu quero ser. Eu quero ser. Eu não estou morto espiritualmente, graças a Deus. Mas eu preciso ser renovado a cada dia. E como é que eu busco essa renovação espiritual? Lendo Bíblia, lendo a palavra, orando, jejuando. Como que está a sua vida? Qual o tempo? Às vezes a gente ouve críticas, não a mim, não estou falando a mim. Eu estou falando críticas que me chegam a outras pessoas. Meus irmãos, é momento de nós tomarmos uma posição como servos de Deus. Como que nós podemos agir da forma que temos agido, não respeitando o irmão? O Júnior, ele na oração aqui, ele falou alguma coisa a respeito de perdão. E é engraçado que às vezes as pessoas, eu estava conversando com a Léa essa semana, e eu disse, Léa, é engraçado, né? Às vezes as pessoas, elas não perdoam e não querem que você perdoa. Olha que interessante. Não perdoa e não quer que você perdoa. Vá você para o inferno, meu amigo. Eu quero ir para o céu. Vá você para o inferno. Eu quero ir para o céu, irmão. Quero nem saber. E a Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz o seguinte, que nós temos que perdoar. Não está escrito na sua Bíblia, é isso? Está lá, irmão. E tem que perdoar, se possível, se necessário, 70 vezes. Quantas vezes no dia, irmão? 70 vezes 7. Haja perdão, né? Eu tenho certeza que você não precisou perdoar 70 vezes 7 num dia. Mas na hora que você precisa perdoar uma vez só, meu irmão, você não perdoa. O que Jesus falou? O apóstolo Pedro, ele faz essa pergunta, Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7 vezes? Havia ali um acordo, não, como que eu posso dizer? Uma cultura de 7 vezes no dia perdoar. Ou 7 vezes perdoar uma pessoa. E aí Jesus então dá no meio da jugular. 7 vezes 70, meu irmão. Ou seja, é para não ter conversa. Então, você não quer perdoar? Deixa eu perdoar. Você não quer perdoar? Deixa que eu viva a palavra de Deus. Agora, nós não podemos admitir determinadas coisas. A palavra de Deus, ela é muito clara. É mais fácil, quando é mais fácil criticar do que estender as mãos para ajudar, nós precisamos de um avivamento.
Nós precisamos de um avivamento, querido, para queimar o orgulho, tirar de nós o orgulho, tirar de nós a religiosidade, tirar de nós a nossa prepotência, arrogância, tirar de nós aquilo que realmente não acrescenta nada em nós. Nós precisamos buscar em Deus para que tenhamos em nós o fruto do Espírito: amor, fé, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. E assim, uma lista, irmão, o fruto tem uma característica que tem 9 características. E nós precisamos tê-las, todas, em nós. Se eu sou manso e não tenho amor, alguma coisa está errada. Se eu não tenho as características do fruto, eu sou um mau caráter. Palavra pesada, mas é real, porque um caráter transformado por Cristo é um caráter cheio do Espírito Santo. Se eu tenho alguma falha, se eu tenho algum desvio, eu sou um mau caráter. Talvez se a gente ouve um negócio desse aí fora, nossa, eu não sou mau caráter, mas um mau caráter é um caráter não forjado por Cristo. E às vezes, querido, nós caímos nesses erros. Somos críticos, criticamos tudo. Criticamos isso, criticamos o irmão, criticamos a empresa, criticamos o ministério, criticamos o pastor, criticamos a igreja, criticamos o irmão porque perdoou, criticamos o irmão porque é isso, porque é aquilo. E aí? E aí se Deus voltar? E se Jesus voltar? Queridos, nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos amar mesmo. Sabe por que nós precisamos amar? E ontem no encontro de casais, a gente estava discutindo isso aqui, a respeito de um relacionamento conjugal. Nós podemos amar e nós somos capacitados a amar, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Amém? O amor de Deus está derramado no seu coração, e se está, eu creio que está, você está capacitado a amar. Não, esse cara eu não aguento nem vê-lo pintado. Que isso? E aí, que cristianismo é esse? Isso não é cristianismo. Eu não quero nem saber, irmão, eu quero ir para o céu. E eu acredito que você também queira ir para o céu. Amém? Precisamos nos tornar menos críticos. Precisamos querer mais de Deus. Como que está a sua vida? Como que você chegou aqui nessa noite? Como que está a sua vida devocional? Você é um crente ou você é um religioso? E aí eu me lembro da história do jovem rico. Quando Jesus, ao caminhar, aquele jovem se aproxima de Jesus e diz: mestre, que bom, o que posso fazer para eu herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e diz: olha, mas por que me chamas bom? Bom só há um. Se queres contudo entrar no reino dos céus, faz o seguinte: obedeça seu pai, obedeça sua mãe. E Jesus começa a citar os 10 mandamentos. E aí ele interrompe e diz: mas tudo isso eu tenho observado. Aí Jesus então fala assim para ele: então vai, vende tudo, distribui aos pobres e me segue. Você conhece bem a história. A Bíblia diz que esse moço entristecido baixa a cabeça e fica lá, e Jesus continua. E na conclusão Jesus fala com seus discípulos: olha, é mais fácil entrar um rico, ou melhor, um camelo pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Querido, só para você entender um pouquinho, a agulha não é esse buraco da agulha que a gente hoje costura, que você costura. A agulha era um buraco que tinha, as cidades elas eram muradas, né? Os muros altos eram fortificadas, ou melhor, e havia na lateral um espaço, um buraco menor, que ali passava as cargas. E era muito comum a carga. Então o camelo, para passar ali, ele tinha dificuldade, porque ele tinha que baixar com a carga. E tinha aquele negócio que tem nas costas dele, então era difícil. Por isso que Jesus falou isso.
Mas o que a gente aprende com esse negócio? Nós aprendemos por quê? Porque aquele menino, jovem, tudo que ele tinha muito dinheiro, ele conquistou de forma honesta, trabalhando, ele ganhou dinheiro com a sua inteligência, com a sua capacidade, mas ele era um religioso. Por quê? Porque ele conhecia, como judeu, ele conhecia os 10 mandamentos. Mas na hora que Jesus fala, olha, abre mão de tudo, distribui aos pobres, vem, aí Jesus pegou na veia, ou seja, os olhos dele, o coração dele estava no dinheiro, na fortuna dele, e ele não abriu mão. Não que Jesus, na conclusão, tenha condenado o rico, absolutamente, irmão. Jesus quer que você seja rico. Você sabia que a Bíblia, ela fala mais de dinheiro do que salvação? Você sabia que a Bíblia, das 38 parábolas, 16 falam de dinheiro? Você sabia que a Bíblia tem mais de 2.000 versículos que fala de dinheiro? Ou seja, a Bíblia, ela fala mais de grana, mais de money, do que de salvação. Isso quer dizer que é importante. Não há nenhum mal você ser rico, tem que ganhar dinheiro mesmo. Se você ganhar dinheiro, você vai dar uma oferta maior aqui, amém? Amém? Nossa, por isso que você não ganha. Por isso que você não ganha. Se você ganhar dinheiro bastante, você vai dar uma oferta maior aqui, amém? Amém. Agora você recebeu. Então, queridos, o que acontece? Aquele moço, ele estava grudado o quê? Nos bens materiais, na religiosidade. E aí, ele não abria mão. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque a religiosidade nos leva a acreditar que nós somos crentes. E nós tomamos atitude sem os olhos de Cristo. O nosso problema é olhar para as pessoas sem misericórdia. E aí, irmãos, nós só vemos os erros, nós só vemos os defeitos, nós só vemos aonde a pessoa falhou. Mas se Deus pediu para que nós perdoasse 70 vezes 7 no dia, então não há nenhum problema. E eu sei, irmão, que é difícil perdoar, mas é ordem de Deus. É ordem, está no imperativo é ordem. Perdoa. Imagina você, nesse momento, se você estiver na presença de Deus, fazendo aquela oração do Pai Nosso. Aí você diz aquele texto assim, ó, Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Já pensou, irmão? Aí, esse texto, essa oração, diz que se nós não perdoarmos, o Pai também não vai nos perdoar. É Bíblia. Tem lá em Mateus, tem uma história de uns verdugos. Verdugos é uma classe de demônio preparados para torturar pessoas que não perdoam. Está lá. Depois você procura aí, tá bom? O texto é o seguinte: havia um homem, um servo, que devia lá uma grana violenta para um fazendeiro. Você lembra esse texto, pastor? Acha para mim que eu não estou na cabeça aqui. E aí, o que acontece? Esse moço chega lá no fazendeiro e ele pede perdão, misericórdia, eu não tenho dinheiro para te pagar, e não sei o que lá, e não sei o que tem. E aí, a Bíblia diz que ele é perdoado. Ele sai, era uma grana, irmão, era muito dinheiro. Se nós fizermos a conta, dá mais de 2 milhões de dólares hoje. E a pessoa, ele encontra com uma outra pessoa que devia um pouquinho para ele, que era cerca de R$800, mais ou menos, se fizermos a conta. E aí, na hora que ele sai perdoado, ele encontra o cara e fala, olha, se você não me pagar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E ele não perdoa. E ele coloca o cara na cadeia. Aí, óbvio, chega no ouvido, porque fofoqueiro tem desde aquela época, chegou no ouvido do fazendeiro. E aí o cara chama e fala, olha, então você vai fazer o seguinte, você vai para a cadeia e você vai ser torturado pelos verdugos. O que Jesus, é uma parábola, Jesus está contando um exemplo, achou aí, Sérgio? Jesus está contando um exemplo de quem não perdoar. Vocês já perceberam, irmão, que tem muita gente dentro das igrejas
atormentadas. Irmão, o que tem de gente nas igrejas atormentadas? Por quê? Porque não perdoa. Porque o coração está amargo. E aí traz consigo, desde as vezes lá da adolescência, uma hora estoura. Precisamos perdoar. Precisamos ser menos críticos. Precisamos nos santificar. Precisamos caminhar. Mateus 18, depois vocês pesquisam aí, tá bom? Obrigado, do verso 23 em diante. Então, querido, quando é que nós precisamos de um avivamento? Quando ao invés de ajudar, a gente prefere criticar. Quando é que nós precisamos de um avivamento? Quando é mais fácil, meu irmão, pedir remédio do que acreditar em Deus através da nossa oração. Sabe, querido, a tecnologia, a medicina, ela está aí à nossa disposição. E Deus usa também a medicina, os médicos, para nos curar. Mas nós precisamos acreditar no poder da oração como cura para as enfermidades. Jesus, ele falou que ele curaria, irmão. Jesus, ele falou. Eu já vi pessoas ser curadas de AIDS. Uma vez eu estava na minha casa, desempregado, no vale, nem da sombra da morte, eu acho que eu já tinha morrido. Orando, irmão. E crente novo é uma delícia por causa disso, porque crente novo ora. O crente, depois que ele fica velho, ele não quer saber de uma oração, porque ele acha que ele é o cara. Aí ele não ora mais, aí ele não precisa mais, porque ele pega lá um texto e faz o que ele quer, né? Mas lembra-se que eu falei, que onde não há profecia, o povo se corrompe, a palavra tem que ser revelada. E aí eu estou orando, e aí Deus pede para eu, uma voz pede para eu ir orar por uma pessoa, e a pessoa estava com AIDS. E eu relutei, veio a segunda vez, olha, vai lá orar por fulano. E eu me levantei, chamei a minha mãe, que conhecia a pessoa, e fomos orar. Fomos orar, a pessoa, 2 dias depois, ficou pior, e a minha mãe veio depois e falou, ih, fulano de tal, acho que não tem jeito não. E quando você tem a convicção, quando você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, pode o diabo aparecer na tua frente que você repreende mesmo. Agora, quando você não está com convicção, quando você não está cheio do Espírito, qualquer vozinha negativa faz você não acreditar. E o moço foi para o hospital, ficou lá numa situação difícil, foi para a UTI mesmo. E aí eu falei, não mãe, pode ficar tranquila que Deus vai curar esse moço. E aí uns dias depois, eu recebi a notícia que ele estava sentindo vontade de comer uma comida pesada lá, ele é baiano, né? Então, estava com vontade de comer uma farofa, sei lá que comida. Enfim, Deus curou, meu irmão. Deus curou de AIDS o cara, para vocês terem uma ideia, as pessoas, os parentes lá, o tio, já estava preparando, fazendo uma vaquinha para enterrá-lo. Agora, onde que está a sua fé? Você acha que Deus não é capaz de mudar a situação pela qual você chegou aqui hoje? O exercício da fé é algo que agrada a Deus. Não dá para agradar a Deus se nós não tivermos fé. Então nós precisamos de um avivamento quando nós não temos mais a fé suficiente para acreditar no poder curador da oração em Deus. Nós precisamos de um avivamento quando nós temos mais o desejo de estar no culto. Nós precisamos de um avivamento quando nós começamos a fofocar. A palavra do Senhor diz que ele abomina 7 coisas. E a pior é mexeriqueiro. E se ele falou, irmão, é porque tem mexeriqueiro no meio da igreja dele. Fofoqueiro. E o pior, homem fofoqueiro, irmão. Não que mulher a gente aceite, mas homem fofoqueiro é demais. Aqui não tem, amém? Amém? Aqui não tem, não. Aqui não tem, irmão. Aqui não tem. Estou soltando aqui nos ventos aqui, tá bom? Aqui não tem. Agora, não dá. Nós precisamos mudar esse negócio. Nós precisamos buscar um avivamento. Nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos, querido, buscar, querer ser cheio da presença de Deus. Deus, ele vai trazer um avivamento no nosso meio.
Agora, o avivamento, sabe onde que começa? Começa em mim. O avivamento começa em você. Você quer um avivamento para a sua vida? Amém? Então comece a orar, comece a buscar, comece a perguntar para Deus o que Ele quer que você faça. Não dá, irmão, não dá. Os dias são maus. Os dias são maus. E se nós não tivermos cheio da presença de Deus, o negócio, como diz por aí, é punk. Mas Deus tem algo grande para nós. E Deus quer mudar esse negócio em nome de Jesus. Eu anseio. O profeta Abacuque disse: aviva, ó Senhor. Eu ouvi a tua voz e temi. Aviva a tua obra no nosso meio. Essa é a minha oração nessa noite. Hoje é dia de Santa Ceia. Às vezes nós achamos que nós devemos chegar na Santa Ceia e se preparar para sair daqui santificado. Não. Visão errada. Nós precisamos nos consagrar para tomar a Santa Ceia. Se nós não tivermos com uma vida perante Deus reta, não devemos tomar a Santa Ceia. Santa Ceia, meu irmão, não santifica ninguém. Santa Ceia diz, quando nós tomamos a Santa Ceia, nós lembramos, tem algumas coisas que nós lembramos, que é a morte de Cristo, é a vinda de Cristo, e que nós estamos em comunhão com Ele, que Ele nos libertou, que Ele nos restaurou. Mas a Santa Ceia, ela não santifica ninguém. A Santa Ceia, devemos chegar nela santificado. Como que está a sua vida? Como você chegou aqui nessa noite? Será que se você fizer uma revisão na sua vida, você está em condições de tomar a Santa Ceia? Às vezes nós somos negligentes com isso. O apóstolo Paulo, ele fala lá no verso 28 de 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba do cálice. E ele diz o seguinte, que se a gente toma sem discernimento, nós trazemos morte para nós. E que há muitos, o apóstolo diz, por causa deste motivo, por tomar sem discernimento. Que Deus, nessa noite, possa fazer você tomar a Santa Ceia com discernimento, em santidade, para que você possa ter comunhão com Deus e Deus trazer um avivamento na sua vida, avivar o dom que há em ti. Tem muita gente no meio das igrejas parados, frios, sem trabalhar. Você não foi chamado, querido, para ficar parado aí não. Você foi chamado para trabalhar para Deus. Você foi chamado para estar envolvido na obra. Você um dia foi importante no ministério. Você um dia, você orou, você jejuou, você trabalhou para Deus. Por que você parou? Deus está esperando uma atitude sua. Deus está esperando uma atitude nossa. Deus conta com você. Você foi chamado, alistado para o exército, não é qualquer um exército não, viu? Sabe quem é o seu general, querido? É Jesus Cristo, aleluia. É Jesus. E Jesus tem esperado de você uma atitude diferente. Amém?